Veja no ICL Notícias, segunda edição. O delírio do 01. Após republicanos e Podemos oficializarem neutralidade, Flávio Bolsonaro diz que conta com os maiores quadros da direita. A maracutaia do 03. Ex-aliado diz que Eduardo Bolsonaro tinha dinheiro de rachadinha em cofre na Câmara dos Deputados. Novela mexicana em Minas Gerais. Cleitinho volta atrás. Pede para ser candidato, mas tem sonho negado pelo partido. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Terça-feira, gente, dia 4 de agosto de 2026, bancada completa, dessa vez com Pedro Costa Júnior nos acompanhando de novo nessa semana. Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, reluzente Gabi, e boa tarde aqui ao nosso maior brasileiro de todos os tempos. Eu quero fazer cor, boa tarde para você. Isso é que é um ser humano vivo. Incentivo, Graça. Eu vou pro jogo com muita vontade. E responsabilidade aqui que eu estou substituindo hoje o agudo Rodrigo Viana. Então, cara. Outro craque absoluto. Hoje ele fez dobradinha no N1 e no ICL Urgente. E, Chico, para provar que a gente estava com saudade de você, a gente vai deixar o primeiro destaque deste programa em suas mãos. Opa, isso aqui é moral, hein? Gabi, Pedro e nossa vasta audiência no Brasil inteiro, meu destaque é sobre a solidão da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não conseguiu nada ali na tentativa de alianças, o que resultaria em maior tempo de TV, palanques ali mais pesados nas regiões, ou seja, um belo atrativo de voto e mais, de confiança. Você não quer fazer negócio com quem tem palanque esvaziado. Você não quer apostar em quem tem palanque esvaziado de apoios. Então, hoje, o Flávio Bolsonaro recebeu o não. É um não que se repete pior do que aquele não bíblico, do que aquela negação de Pedro, já que estamos aqui com o xará do homem da Bíblia. É uma negação atrás da outra. Hoje foi o Republicanos que disse não vamos com essa candidatura. Antes, o PP, olha, o PP, não é o PP assim, digamos, daquelas figuras honestas e ilibadas, é o PP do Ciro Nogueira que disse não. O União Brasil do Rueda, gente, o Rueda dos jatinhos, aquelas ligações no mínimo esquisitas, com facções criminosas. Então, é essa gente que tem negado a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele meio que dá uma fugida quando perguntado, alega que não, que as pessoas estão com ele, não os partidos. Vamos ver o que andou falando o candidato do PL. Acho que temos aí uma aspa. Olha só. Os principais quadros técnicos qualificados, testados e aprovados de todos os partidos praticamente estão comigo na campanha e estarão comigo após o anúncio da vice. O partido vindo ou não vindo. Bom, isso é uma desculpa furada, né, Pedro e Gabi? Ele se apega ali num Tarcísio, acha que a Tereza Cristina está com ele, o que se duvida bastante. Então, ele se apega nas pessoas e não nos partidos. Mas, gente, pessoas isoladas não levam a tempo de TV. Nessa marcha, ele vai ficar ali na casa dos 4 minutos de TV. Lula chega quase a 6, para você ter uma ideia de como isso é valioso. Agora, você pergunta, por que ninguém quer andar com o Flávio Bolsonaro? Seria porque ele está contaminado com o Césio 137, como a gente já brincou aqui no nosso programa?
Não, eu acho que é porque uma candidatura é muito perigosa. Primeiro, do ponto de vista moral, está todo mundo morrendo de medo de que venha uma bomba, mais uma, em relação ao caso Master. Reza a lenda que até aquelas cenas das famosas surubas do Vorcaro estariam para vir à tona. Sei que, com moral ou sem moral, essa falta de apoio político ela leva a uma candidatura muito esvaziada, mostra também que o Centrão, o velho Centrão, sabe quem vai ganhar a eleição, e o Centrão não vai no risco, o Centrão só vai na certeza. E outra coisa que é muito reveladora nisso é que, olha, está todo mundo pensando em fazer bancadas, grandes bancadas para o Congresso e nada de marchar com um candidato que até outro dia era o candidato dos sonhos da direita brasileira, que era o Flávio Bolsonaro. Então, só resta ao bolsonarinho repetir uma velha frase do Fernando Collor, aí de 89, que é: não me deixem só, porque está ficando realmente sozinho pelo caminho. Você falou bem, Chico. Ninguém quer tirar foto com o Flávio Bolsonaro. Impressionante. Começando pela Michele, que prefere aparecer até no hospital, né, dizendo: gente, vim tratar uma crise de enxaqueca, para não aparecer ali na convenção de Brasília com o Flávio Bolsonaro. Prefere fazer uma intervenção cirúrgica do que uma foto com o Flávio. Vê a moral, Pedro. Que isso, hein? A Michele de papelão, né? Que literalmente mandou o papelão. Agora, de fato, Chico, Gabi, parece uma candidatura radioativa mesmo, né? Sim. Eu costumo dizer, Chico, que a família Bolsonaro é uma espécie de Midas às avessas, né? O rei Midas, nós vamos lembrar, tudo que ele tocava virava ouro. Foi o pedido que ele fez, né? E aconteceu. A família Bolsonaro, tudo que eles tocam, apodrece, corrói, destrói, rouba, tira, nunca soma, nunca agrega, nunca multiplica, nunca constrói. Pelo contrário, desconstrói. Agora veja, o Flávio Bolsonaro não consegue unificar a própria família em torno da sua candidatura. E, ao mesmo tempo, vamos falar aqui também, é importante dizer, do isolamento das outras candidaturas de direita e de extrema-direita. O que é a candidatura fictícia do governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Que só tem um Novo, que nem é um partido também, é um partido fictício. Quantas prefeituras, quantos governos tem o Novo? Quantos representantes tem o Novo? Isolado, não fala para ninguém, não fala com ninguém. E pior ainda, o Caiado. O Caiado, que tem a grande raposa política como vice, que é o Gilberto Kassab, ele não consegue unir o próprio partido. Quer dizer, o bolsonarinho está isolado aqui porque ele não consegue apoio dos principais partidos tradicionais de direita. Mas o Caiado não consegue unir o próprio PSD. O PSD no Nordeste já disse o seguinte: nós não vamos apoiar a candidatura do Caio, do Caiado, do Kassab. Nós vamos apoiar a candidatura de Lula, do presidente Lula. Então, de um lado, nem os partidos conseguem, nessa extrema-direita, se unir, e do outro, nem a família consegue se unir. Só lembrando aqui que no lançamento da candidatura do Flávio, a Michele estava de papelão, mas também não foi o Carlos Bolsonaro. É verdade. Por que o Carlos Bolsonaro não foi? Também não foi o Eduardo Bolsonaro, porque está fugido nos Estados Unidos. E também não foi o pai, porque está preso. Realmente, bem lembrada essa figura do Carlos Bolsonaro, que costuma aparecer sempre ali, principalmente ao lado do pai, o Jair, mas agora, sendo o irmão, né, o dono desse espólio, ele deveria aparecer por lá também. Gente, eu quero trazer uma notícia importante. Acabou de sair. Opa! O governo Donald Trump diz ter revogado o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Vamos entender essa história. Um anúncio que saiu agora, nessa terça-feira. Os Estados Unidos dizem, né, que revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, que é a Maria Luísa Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento de Estado, essa medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder um aval diplomático para que o Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então, o Departamento de Estado, só para te lembrar, é aquela ala mais ideológica, porque está ligado ali ao Marco Rubio. E diz que essa revogação do visto não significa a expulsão da diplomata, essa informação é importante, então ela pode permanecer nos Estados Unidos, mas sem um visto válido. Então, o visto poderia ser restabelecido caso o Brasil... Olha só, prestem atenção nessa parte. Essa é a justificativa, tá? Se o Brasil concedeu aval diplomático ao novo embaixador estadunidense
aí o visto dela pode ser reestabelecido. Ou seja, é chantagem, né? Sem dúvida nenhuma. Vou Pegar aqui de primeira só para... não, veja só, né, nós estamos há pelo menos um ano aqui, gritando aqui, né, Chico, como se fosse João Batista gritando, clamando no deserto, né, isso aqui usou as figuras bíblicas aí já para começar o programa, dizendo que os Estados Unidos vão intervir nessas eleições. Vão intervir, e isso é um projeto. E mais do que isso foi declarado na chamada Nova Doutrina de Segurança e Defesa dos Estados Unidos, publicado no dia 5 de dezembro do ano passado, dizendo que os Estados Unidos vão retomar a América Latina. E para retomar a América Latina, eles precisam passar pelo Brasil, que é o principal país da América Latina, que é a grande economia, que tem mais população, que tem mais renda, que tem mais território, que tem mais riquezas, minerais, maior água doce, reserva de água doce do mundo, que tem agora as terras raras e minerais críticos. Então tem muita coisa sendo jogada nessas eleições. Então as perguntas sempre vêm nesse sentido. Os Estados Unidos vão intervir? Eles já estão intervindo nessas eleições. Basta a gente lembrar que depois dessa nova onda de tarifaço, completamente injustificada, o presidente Lula e o assessor Celso Amorim sempre dizem isso, que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que os Estados Unidos são superavitários. Não tem sentido ter essas taxas aqui no Brasil. Mas depois dessa nova onda de taxas sobre o Brasil é o país mais taxado do mundo pelo Trump. É mais taxado do que a China. O que justifica isso? Se justifica justamente a frase do Rubio, o tweet do Rubio dizendo: o Brasil é o próximo. Então essas intervenções já começaram com o tarifaço, elas se aprofundam agora com a retirada, que é um sinal grave na diplomacia da nossa embaixadora, que é uma embaixadora respeitável lá, Fiote, nos Estados Unidos. E daqui 2 meses, falta só 2 meses, Chico e Gabi. Hoje, dia 4 de outubro, vão ser as eleições. Quer dizer, a Copa do Mundo já está aí. Essas intervenções, elas vão continuar. Nossa, mais uma mexida forte que tem a ver diretamente com as eleições, né? Porque mostra que eles estão exibindo todas as ferramentas que vão utilizar na eleição. Isso. O famoso do gogó para baixo é canela. A porradaria vai comer solta numa linguagem popular. Isso. Não é uma decisão qualquer essa de hoje. Sem dúvida tem esse componente da chantagem, né? A gente concede o visto se vocês autorizarem, né? O Pérez aceita aqui no Brasil e também vem na esteira daquela decisão brasileira que descobriu que 2 funcionários também do Departamento de Estado viriam ao Brasil para interferir nas nossas eleições e o governo Lula decide não conceder também essa permissão. Então é muito importante, é mais um ato de ingerência, Pedro. Muito boa essa sua colocação. E a gente segue por aqui trazendo mais notícias importantes. Hoje a gente teve uma reportagem que foi publicada do nosso núcleo investigativo. Nasceu a partir da apuração da Juliana Dalpiva. E quem está chegando aqui para conversar com a gente é o nosso repórter Igor Melo. Igor, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico, professor. Nossa comunidade também. Bom estar de volta aqui. Bom te receber de volta também, ainda mais com uma apuração importante como essa, né? Vou aqui trazer um contexto muito breve, também porque o Igor vai explicar essa história muito melhor para a gente. Mas o Alexandre Junqueira, que é conhecido, né, como o Carioca de Suzano, ex-aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, contando que o 03 do Jair Bolsonaro manteve R$250 mil dentro de um cofre que ficava no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Você está vendo aí imagens mostrando que ele era parte do convívio muito próximo do Eduardo Bolsonaro. E o Junqueira, ele informou que a maior parte desse dinheiro foi usada pelo ex-deputado para pagar um apartamento no Rio de Janeiro. Os valores desse cofre, então, seriam parte de um esquema, mais uma vez, na família de rachadinha. Para quem não sabe, né, a rachadinha, acho que vocês já estão cansados de saber, mas eu emprego uma pessoa, né, um funcionário do meu gabinete, e aí eu exijo parte do salário dela. Uma contrapartida, obviamente, isso é ilegal, isso é um crime, né? A gente vai assistir um trechinho da entrevista do Alexandre Junqueira para a Juliana Dalpiva e já voltamos para conversar com o Igor Melo. Vamos lá. Falar assim para a gente juntar, pegar um pouco aí do salário para fazer uma poupança, que seria uma
Não estava até então o nome Rachadinha, tá? Aí a Sonélia falou, nunca mais me esquecer, exatamente assim, ela tem um sotaque até meio do nordeste, ela falou, exatamente, nós temos que fazer isso aí mesmo. Porque, olha, digo para você, Duda tinha 2 no gabinete que ganhavam cheio e devolviam a metade. E nós tínhamos um cofre no gabinete que pegávamos essa metade e colocávamos nesse cofre e juntou 250 mil reais no cofre. E um belo dia, Duda chegou lá, passou a mão nesses 250 mil para dar de entrada num apartamento. E chegou na campanha, nós não tínhamos 5 mil reais para pagar uma nota de campanha. Então nós temos que fazer isso mesmo. E aí ela sugeriu e falou, olha, é melhor não mexer no salário de ninguém. Faz assim, devolve as GEDs, porque nós temos 2,5 de GED, e se você for líder, você vai ter um pouco mais de GED. Então a galera não mexe no salário, né? Ela deu essa sugestão. E as GEDs incorporam no salário e devolve as GEDs. Seria uma rachadinha, né? Que é a rachadinha das GEDs. A GED é da Alesp, né? Um bônus financeiro, só para quem nos acompanha aqui entender também, para os servidores. Mas, Igor, me chama muito a atenção, essa fala dele é muito boa, né? Porque ele fala o Duda, ele está falando do Eduardo Bolsonaro. É intimidade com muita total. intimidade. Num belo dia, o Duda aparece, né? E ele pega esses 250 mil e usa para comprar um apartamento. Quer dizer, para dar entrada num apartamento com esse dinheiro, e a gente não tinha 5 mil para uma nota de campanha. É muito importante essa fala, né? Gabi, só destacar que esse furaço da Juliana é a estreia do nosso núcleo investigativo do ICL, né? Primeira reportagem que a gente publica e já chegamos com o pé na porta, vem muito mais por aí. É incrível como essas histórias se repetem na família Bolsonaro, né? Só dá para dizer que o Eduardo Bolsonaro foi até um pouco mais generoso, porque ele pegou só de 2 funcionários, segundo o relato do Alexandre, e só metade do salário, porque o que a gente tem de investigações, por exemplo, do Ministério Público aqui do Rio, sobre o esquema de rachadinha do Flávio e do Carlos, era a devolução de 80%, 90% dos salários, vale alimentação, até restituição de imposto de renda desses funcionários que faziam parte da rachadinha, e eram muitos, não era 1 ou 2. Então, assim, eu acho que talvez ele não esteja informado sobre a extensão do que a família Bolsonaro faz. Mas, assim, ironia à parte, é mais uma pecinha para a gente explicar como se deu o enriquecimento da família Bolsonaro, né? Uma família que acumulou ao longo da trajetória política, desde os anos 80, quando Jair Bolsonaro se elegeu vereador aqui no Rio, até hoje, dezenas de imóveis comprados, muitos deles com dinheiro vivo, como é o caso desse imóvel que está relatado na matéria do Eduardo Bolsonaro, patrimônios de milhões de reais, que não tem explicação na renda formal deles, investigações que mostram que eles não pagam as próprias contas, muitas vezes. A gente tem esse tipo de apuração sobre o Flávio, sobre o Carlos, e temos, por exemplo, a dúvida de como o Eduardo Bolsonaro sobrevive com uma vida de luxo nos Estados Unidos hoje em dia. Então, assim, é mais uma peça muito importante para a gente entender como se deu o enriquecimento da família Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode tratar aqui. Só que não é o único caso. Assim, é impressionante também como essa história se repete nos mínimos detalhes. A gente tem uma longa lista de relatos sobre uso de cofres para guardar dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Nós mesmos aqui no ICL, eu e Juliana, fizemos uma série de reportagens sobre isso em 2024, a gente depois, acho que o pessoal vai botar alguns prints aí. Tem também um relato do próprio Jair Bolsonaro em 2007 fazendo isso, que também a gente pode detalhar. Então, assim, é um modus operandi, claramente, assim, não tem margem para dizer que é uma coincidência ou que não tem nada de esquisito. É um modus operandi já investigado pelas autoridades que, infelizmente, até hoje não teve nenhuma consequência criminal para nenhum deles. Só para reforçar aqui, Igor, enquanto você estava falando, apareceu o nosso compilado aqui, né, dessa série de reportagens que vocês fizeram, indicando essa prática, né? É uma tradição de família mesmo, como você disse, não é novidade essa história. Comprar um imóvel, uma parte desse imóvel com dinheiro vivo também, e é algo que você também tem de uma forma muito didática no livro da Juliana Dalpiva, né, o negócio do Jair.
Não, é louco como se repete, né? Começa com o pai, no gabinete do Jair Bolsonaro, e ele se repete, se estica, se estende a todos os filhos. A mesma história. Peculato se apropria do dinheiro público dos funcionários, do salário ali, de cada um, do contra-cheque, ou lerite, chame como você queira, e depois a gente pergunta por que essa família compra tanto imóvel com dinheiro vivo? Está aí uma explicação, uma das explicações, porque são tantos imóveis também que tem que ter muita rachadinha, tem que ter muito cofre, como dizem as manchetes, para dar conta. Mas essa é a explicação. Daí a importância dessa reportagem de hoje, que inaugura aqui o nosso núcleo investigativo, que ela reafirma um método familiar, um caminho, uma tecnologia de se apropriar de dinheiro público. Perfeito. Gabi? Não, pode ir lá. Só para emendar de primeira aqui no Chico, né? Tem um filme, Chico, você que é o cara do cinema, né? Da literatura, do cinema, né? Um filme clássico, antigo, que chama Por um Punhado de Dólares. Clint Eastwood. Puta, maravilhoso. É um clássico, né? É isso que é a família Bolsonaro, né? É isso que a Juliana Dalpiva explica tão bem. E é isso que esse núcleo investigativo aqui está estreando aí de maneira brilhante, fazendo gol de placa já, né, Gabi, na estreia, nos mostra por um punhado de... O que é a ética do Clint Eastwood no Por um Punhado de Dólares? É uma só, o dinheiro. Para onde vai o dinheiro, ele vai atrás. Tem uma cidade que está dividida lá no filme, né, entre duas partes, e ele mata a favor das duas. Você paga de um lado, ele mata. Você paga do outro, ele mata, ele rouba, ele faz. Então, como diria o Gessé Souza, né, a família Bolsonaro é a família do dinheiro e da rapina. Essa é a palavra. É rapina. Quem é que compra 51 imóveis com dinheiro vivo? E que não consegue justificar isso, não é nenhum bilionário, não é nenhum Elon Musk ou multimilionário. Isso não existe, isso não faz parte da realidade. Tô eu aí, Chico, tentando pagar minhas prestações aí do Minha Casa Minha Vida, né, que eu peguei honestamente lá, em 35 anos, é mais da Caixa do que minha. O sujeito vem, compra 51 imóveis. Não, isso não tem explicação lógica, né? Total. Não, bem lembrado do filme, cara. O pistoleiro faz serviço por dois lados. O negócio é botar a mão no dinheiro como a família Bolsonaro. Não tem ética, né? Só para lembrar também, tem um barzinho aqui na Praça Roosevelt muito simpático que chama Por um Punhado de Dólares. Fica a dica. É verdade, um café também, né? Exatamente. Igor, eu queria ouvir você sobre alguns personagens dessa história também que são importantes, né? Que são o Gil Diniz e a Sonaira Fernandes, para a gente também poder situar. Claro que as pessoas podem ler a reportagem completa no nosso site, clnoticias.com.br, mas também para trazer essa explicação de outros aliados. Ali é muito interessante, né? Como tem aliados que trabalham no gabinete de um, depois no gabinete de outro, é aliado de um, depois de outro. Até por isso, né? Você vê um ex-aliado, acho que tem mais ainda a dizer, né? Sobre essa família, nesse caso específico, sobre o Eduardo Bolsonaro. Gabi, só antes de entrar nesse ponto específico, até dar um spoiler aqui, a gente vai ter a nossa edição da revista Liberta Impressa, que vai vir com a caixa que foi apresentada para nossa comunidade no documentário do Flávio Bolsonaro. O Chico Alves me intimou a escrever um artigo, e eu não trato exatamente disso, mas eu faço uma construção, uma ideia ali que eu acho que é pertinente para esse tema. A gente, quando pensa na família Bolsonaro, o que caracteriza a atuação política deles, a gente vai pensar nessa baixaria de falar palavrão, de gritar, nas ideias extremistas, num certo comportamento ali que não respeita as instituições e tudo mais, mas não tem nada que caracterize mais a atuação da família Bolsonaro nessas décadas de política do que esses esquemas de rachadinha. Nada, assim... O que marca do início ao fim é isso. E essa questão dos cofres, só para fechar, se mostra que eles usavam como um caixa eletrônico mesmo, né? Toda vez que eles precisavam para fazer alguma coisa, para pagar conta, para construir patrimônio, para tudo, eles iam nesses cofres e utilizavam esse dinheiro. E esses personagens que você citou são importantes porque, de alguma forma, eles replicam um pouco essa lógica. O Gil Diniz, para quem não sabe, sobretudo o nosso público que não é de São Paulo, é um deputado, ou ex-deputado, salvo engano, não me lembro se ele continua no mandato, que é conhecido como Carteiro Reaça, que foi um assessor do Eduardo Bolsonaro na Câmara, que inclusive tem uma participação nesse esquema de rachadinha, segundo o relato do Alexandre, e que se elegeu com apoio dele para a Lespe.
A Soinara também a mesma coisa, foi assessora e se elegeu vereadora em São Paulo. Então, assim, eles fazem parte dessa ala eduardista, entre aspas, do bolsonarismo, né? A gente está vivendo agora esse Game of Thrones da família Bolsonaro. Eles são dois dos integrantes mais fiéis dessa ala eduardista. E a gente vê que as práticas são muito parecidas. O próprio Gil Diniz, o carteiro Reaça, tem uma denúncia de esquema de rachadinha no gabinete dele. Então, assim, o que a gente pode supor? Que ele aprendeu no gabinete da família Bolsonaro e replicou quando ele teve o próprio mandato. Então, assim, esses personagens, eles são importantes porque tem essa característica também. A gente viu as próprias fotos do Alexandre nessa muita intimidade, de reuniãozinha em casa e tudo mais, e eu não consigo não lembrar das fotos do Queiroz. Assim, eu descobri várias delas quando começou a cobertura do caso Queiroz, da rachadinha do Flávio. Eu fui o primeiro a publicar várias delas, todo mundo de sunguinha em churrasco, sim, pelada, de final de semana, sabe? Então, assim, tem uma coisa muito de botar os amigos na boa. Ó, eu te boto ali, você não tem nenhuma qualificação para exercer um cargo público, você não faz nada, muitas vezes, ou você é um fantasma, ou você, tipo, tá ali só fazendo número, você me devolve uma parte, você pega o seu e tá todo mundo bem. Assim, essa é a lógica, né? Então, assim, E aí eu queria até fazer a gente não gosta muito de fazer isso, até uma crítica a nossos colegas da imprensa, porque quando a gente deu essa série dos cofres, não teve nenhuma repercussão. E isso é extremamente importante para entender como a família Bolsonaro operou ao longo desse tempo, né? Explica várias das compras de imóveis que, inclusive, foram investigadas pelo Ministério Público do Rio, etc, etc. Eu espero que agora isso tenha repercussão, porque assim, as pessoas precisam saber, não é uma questão da visibilidade para o ICL, ou para a Juliana, ou para mim, ou para quem quer que seja. É porque as pessoas precisam saber para elas entenderem esses personagens, sabe? E, assim, infelizmente a gente vive um momento no jornalismo brasileiro onde ninguém repercute nada de ninguém, assim, é muito raro, sabe? Principalmente só quando fazer esse rápido desabafo aqui. Do jornalismo independente, né, Igor? Importante a sua vinda aqui no N2. Obrigada e parabéns a todos vocês pela estreia do Núcleo Investigativo, que é a primeira de muitas aí. Só está começando. Valeu, grande Igor. Valeu, Gabi, valeu, Chico. Acho que semana que vem eu tô de volta aqui com vocês, hein? Opa, vou deixar esse spoiler aqui. Quando ele fala assim, ó, vem bomba por aí. Eu gosto assim, eu gosto já trazendo spoiler aqui com a gente no N2. Obrigada, Igor. Um outro personagem aí da República que a gente vai mirar. Opa, já anotei aqui para não perder essa, hein? Expectativas altíssimas foram criadas. É isso. Total. Até mais, querido. A gente segue por aqui, eu quero aproveitar para trazer só o posicionamento, né, de que o ICL Notícias tentou, claro, contato com o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, não se pronunciou de forma alguma, e Sonaira Fernandes, que hoje é vereadora em São Paulo, mas não teve retorno, e o deputado estadual Gil Diniz informou que não sabia de nenhum cofre no gabinete, mas não respondeu sobre ter recebido valores em dinheiro vivo no período da campanha de 2018. A turma se faz de morta nessa hora, né? Faz de morta. O Igor alegou aí que os colegas, né, de outros veículos não repercutiram essa história, mas, em compensação, as redes sociais fizeram um barulho medonho. Então, não dá para um meio ou outro de comunicação ficar escondendo a história hoje em dia, de candidato A ou candidato B. Acaba estourando. Hoje, o que eu vi dessa reportagem da Juliana em rede social é brincadeira. Então não dá, não se segura. Acabou o tempo que você segurava uma matéria por interesse político de um grupo ou outro. Hoje não dá. Já está espalhada, está no mundo. Agora, gente, eu queria chamar a atenção aqui, a gente vai ter uma aula importantíssima com o professor Castro Rocha e que casa muito com essa conversa que a gente estava tendo agora com o Igor Mello. Por quê? A mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Então tem aquele famoso follow the money, né? Seguir o dinheiro. A gente está tratando isso à risca para entender a origem e destino dessa grana que circula ali na mão da extrema-direita. Tudo isso vai ser explicado na próxima aula aberta do ICL, que se chama, adivinha? Siga o dinheiro. Então,
chamando você aqui, convidando você para o dia 13 de agosto estar junto com a gente e com o professor João César de Castro Rocha. Claro que ele vai revelar ali as estratégias do extremismo para cativar, para ganhar dinheiro com os seus seguidores. É uma aula fundamental, especialmente para entender tudo que está em jogo nessas eleições. Então você vai lá em isln2.com.br, dia 13 de agosto, reforçando aqui, 8 horas da noite. Dia 3 de agosto também é conhecido como a quinta-feira que vem, tá? Para você anotar aí na sua agenda, a gente espera lá. Gênio Castro Rocha, né? Oh, gênio e corajoso. Muito que trabalho bom. Excelente. Que é um homem que está sempre investigando o submundo. E ele sempre teve ele sempre lançou essa ideia do bolsonarismo, da extrema-direita no mundo, como franquias de coleta de dinheiro, não apenas como um lado ideológico, óbvio, mas também é uma turma que transforma qualquer ideia, qualquer novo movimento em dinheiro. Tudo vai ter uma campanha de Pix imediatamente. Tudo vai... estejam eles na glória ou estejam na lama, eles chamam uma campanha de Pix. Foi assim que o Bolsonaro pegou aqueles 17 milhões. É assim que o Flávio Bolsonaro fica catando o dinheiro dos bestas aí excelente. O tempo inteiro. O professor Castro Rocha ele nunca esqueceu dessa ideia e ele tem um trabalho investigativo sobre isso como ninguém tem no Brasil. Muito bom, Chico Sá. A gente segue por aqui trazendo mais notícias. Laura Couto, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico e Pedro. Olha só, vamos começar a Central ICL falando de extremismo na eleição. A Operação Rede Interrompida, deflagrada hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio do Ministério da Justiça, mirou uma organização extremista suspeita de planejar atentados contra autoridades e também locais relacionados às eleições desse ano. A ação cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados. São eles Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos discutiam a realização de ataques durante os debates eleitorais do segundo turno e também planejavam instalar explosivos em prédios que poderiam sediar esses encontros. Ainda falando de eleição, o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, afirmou que a urna eletrônica é um patrimônio da democracia brasileira. Ele também reforçou a confiabilidade do sistema de votação. A declaração acontece em meio a essa pressão de ministros do STF para que Nunes Marques fizesse uma defesa mais enfática das urnas eletrônicas, principalmente diante da retomada dos ataques promovidos pela família Bolsonaro ao sistema eleitoral. Ao anunciar a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, o presidente do TSE disse que a iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre o processo eleitoral por meio de demonstrações públicas, atividades educativas e visitas guiadas. Agora a gente vai falar de Daniel Vorcaro. O ex-dono do Banco Master trocou de defesa mais uma vez e pode voltar a discutir uma delação premiada. A apuração é do Marcos Guedes, do SBT News. O escritório Bialski Advogados Associados assumiu a defesa do banqueiro, preso na Papudinha desde junho desse ano. Segundo a apuração, fontes indicam que novos nomes devem ser apresentados para as autoridades para a retomada aí dessas tratativas sobre um possível acordo de delação premiada depois de 2 negados. Gabi, devolvo para você. Laura Couto, muito obrigada. Depois ela vai voltar com mais informações, atualizações do nosso noticiário. E agora a gente vai trazer aqui uma história cheia de reviravoltas e regada a lágrimas também. Cleitinho desiste de desistir do governo de Minas Gerais. Só que agora desistiram dele. Esse é o resumo do meu destaque de hoje. Mas, para te contar, se é que você ainda não sabe, que o senador Cleitinho Azevedo, que estava liderando as pesquisas para o governo de Minas, com até 35% das intenções de voto, está fora agora. Na semana passada, chamou a atenção que o senador publicou um vídeo nas redes sociais dele, ressuscitando o pai e o irmão. Eles já morreram, ele estava ali simulando um diálogo com eles, e essa história foi indo numa gradação ali. Nessa semana, ele faltou na própria convenção estadual e depois apareceu chorando e desistindo da candidatura. Vamos assistir. Eu dirigi aqui ao povo negro, pedir perdão. Só puxar um pouquinho mais. Pedir perdão, porque
Meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar na campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento hoje eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim. Eu peço perdão, mas nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Tá aí, só que depois ele voltou atrás, diz que gravou o vídeo num momento de fragilidade emocional, que aconteceu por conta do luto, da morte do irmão, que foi recente, de problemas familiares também, e justificou usando frases do tipo, o Espírito Santo tá me pedindo para falar isso. E ele surpreendeu todo mundo porque um dia depois dele anunciar essa desistência, ele surgiu na convenção do Republicanos em Brasília e insistiu outra vez na vaga para disputar o governo de Minas Gerais. Vamos assistir mais um vídeo. Eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo, não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Ali atrás estava o Hugo Mota, né, presidente da Câmara, também o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, e a resposta foi página virada. Ele respondeu lá mesmo, tomou a palavra, você me acompanha aí na tela, a frase do presidente do Republicanos foi: eu seria irresponsável com o povo de Minas em colocar Minas nas mãos de uma pessoa que ora pensa uma coisa e 5 minutos depois pensa outra. E essa história ela embaralha muito o cenário da direita em Minas Gerais. O palanque do Flávio Bolsonaro no segundo turno também, no maior colégio, o segundo maior, na verdade, colégio eleitoral do país, está em um momento de terra arrasada a partir de agora, sem protagonistas claros e se abrindo para outros nomes. Muito rapidamente aqui, como Marcelo Aro, do PP, pela extrema-direita. Para se ter uma ideia, o Luiz Costa Pinto, hoje no Desperta, disse que ele é conhecido em Brasília como o Eduardo Cunha de Minas. E ele pode ter apoio do Republicanos e do PL, e tem outros nomes também nessa disputa aí, só para você entender como é que fica o cenário. Muito rapidamente, os nomes do ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil, do PDT, na liderança com 15%, o Patrus Ananias, do PT, com 13%, depois tem o Matheus Simões, do PSD, candidato do Zema, com menos de 10%, e aí vem outros com menos de 6%, né? Do MDB, o outsider do PL, do Missão, sem contar a candidata do PSOL. Então, não faltam problemas graves, reais para Minas Gerais, começando por uma dívida bilionária. Só que parece que ninguém está querendo assumir essa bronca, né? Antes até quem tirou o corpo fora foi o Rodrigo Pacheco. Que situação, hein, Pedro? Pois é, Gabi, o Darcy Ribeiro dizia que Deus é brasileiro, né? É, toda aquela coisa, né? Eu vou te dizer que Deus é mineiro também, além de brasileiro, ele é bem mineiro porque, veja, o candidato do presidente Lula era o Pacheco. Imagina a militância de esquerda, progressista, ter que pedir voto para o Pacheco. Aí Deus teve uma intervenção divina, o Pacheco acabou abrindo mão. E do outro lado tinha essa figura nefanda, que é o Cleitinho. Quem é Cleitinho, né? O Cleitinho, ele vem de uma cidade importante do centro-oeste de Minas, Divinópolis, uma cidade boa, importante. E ele entra na política naquela onda de outsiders e de antipolíticos que foi formado no bolsonarismo, que produziu essas figuras nefastas aí. Ele entra e põe a família dele, como o Bolsonaro fez. Então hoje, o irmão do Cleitinho, um irmão dele é prefeito em Divinópolis, e o outro irmão é deputado, o candidato é candidato e é deputado e candidato novamente à reeleição, deputado estadual. E ele, senador da República. Então é um negócio... E por que o Marcos Pereira, o presidente do Partido Republicanos, que é uma imagem muito constrangedora, né, Chico? Pô, imagina se a Gabi se emocionar aqui, ou eu, ou você, a atitude mais humana é se levantar, dar um abraço na pessoa... Ele que é bispo da Igreja Universal, né, pastor, o Partido Republicano é do Edir Macedo, ele fica olhando assim sem nenhum movimento, né?
O outro companheiro, né? Uma coisa gelada. Tem que ter um abraço, uma cena que exige quase um abraço. Claro. Né? Mas, Pedro, eu acho que ele estava ainda revoltado com o Cleitinho publicou um vídeo com inteligência artificial. O pai e o irmão, né? Exatamente, com um vídeo em que ele recebe ali a visita do pai e do irmão mortos, numa cena que repete ali um gesto espírita, e como ele é da Igreja Universal, o Marcos Pereira não gostou nada da história. Então, daí a ausência desse abraço que você sentiu aí. Exatamente. Não, e tem uma questão, né? Por que ele não é um candidato confiável para o Partido Republicano? Ele é aquela espécie de cachorro louco, né? Então, para dar um exemplo, né? Às vezes ele vai, quer dizer, ele não tem projeto nenhum. Ele se fez fazendo críticas. Ele critica, grita, é o barulhento nas redes sociais. Então, às vezes, ele vai fazer alguma denúncia de corrupção no estado de Minas Gerais e a prefeitura, Chico, é do Partido Republicano. Aí o Marcos Pereira liga para ele, os caciques ligam para ele e falam, você tem que retirar o que você fez, a prefeitura é nossa. Aí ele vai no outro dia na internet e fala, estão tentando me calar, mas não vão conseguir me calar. Então é um cachorro louco, né? É incontrolável, por isso o Marcos Pereira limando ele. Muito bom. Muito bom, aproveito para te convidar para votar aqui no nosso chat, você que nos acompanha pelo YouTube, vai lá e vota na nossa enquete. A pergunta é a seguinte, o que o Cleitinho quer ao insistir na candidatura em Minas pelo Republicanos? Realizar o sonho de ser governador, marcar posição no partido ou o não ele já tem, quer humilhação? Você vota e depois a gente confere o resultado até o final desse programa. Com isso, a gente vai diretamente a Brasília. Luiz Costa Pinto conversando com a gente aqui no N2. Aliás, ele que já foi citado hoje, mas apareceu agora em corpo presente. Lula, boa noite. Isso. Boa noite, Gabi. Boa noite, Pedro e Chico. Eu quero só aqui rapidinho entrar nesse último assunto. Chico, rapidinho, Luiz. O Cleitinho parecia o Dedéu do Náutico, né? Dando entrevista a Lenivaldo Aragão, dizendo o seguinte, aquele gol saiu porque eu fiz que fui, não fui e acabei fundo. Isso. Né? Era o Cleitinho, né? Perfeito, bem lembrado. É o resumo perfeito. Essa ginástica da linguagem aí. Ô Lula, aproveitando que você fez um comentário, deu seu pitaco sobre o Cleitinho, eu também quero ouvir o seu pitaco sobre essa história do Trump revogar o visto de uma embaixadora do Brasil, né? Fazendo uma chantagem. Eu aproveitei porque estava uma confusão aqui a respeito de essa saída, né, da revogação de visto, como é que fica essa história? Então, eu aproveitei para tirar uma dúvida aqui com o professor Fábio Sais Silva sobre esse visto, se ele equivale à expulsão. Tinha alguns portais que eu estava conferindo aqui que estavam noticiando isso, mas o que ele disse é que não, na verdade, que não é equivalência à revogação, não equivale a uma expulsão, ela não pode sair do país, senão ela não volta. Mas é isso, basicamente, a explicação. E agradecer ao professor, que é pesquisador em temas de justiça, o Fábio Sais Silva, por ajudar nessas horas, né? Muito bom. Isso, Gabi. E um pouco além. Na verdade, a Maria Luísa Viotti, que é um dos melhores quadros da diplomacia brasileira, é a embaixadora do Brasil em Washington, ela não pode, né, sem o visto, pedir nenhuma audiência com autoridades americanas. Ela não poderá, por exemplo, acompanhar, se o presidente brasileiro, Lula, for à abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro para discursar abrindo a Assembleia, como é tradição, ela não poderá acompanhar a delegação brasileira, porque ela não tem visto. Então, ela está nos Estados Unidos, mas ela não pode exercer o cargo de embaixadora. Isso é gravíssimo e foi feito por quê? Por uma chantagem. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, quer pressionar o governo brasileiro a aceitar, a dar o agrimã do Daniel Pérez, que é um político de baixíssimo clero americano, deputado estadual pela Flórida, que foi enviado para cá como embaixador americano sem que houvesse uma combinação com o governo brasileiro, como é tradição. Então, Daniel Pérez ainda não recebeu o agrimã, que é o ok da diplomacia brasileira, do Palácio do Planalto.
O Marco Rubio quer pressionar que isso aconteça, porque ele quer o envolvimento do Daniel Pérez no processo eleitoral brasileiro e, em razão disso, cassou esse visto da embaixadora Viotti, e isso é uma agressão inédita na história das relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos. Fundamental. A gente queria muito te ouvir sobre isso, justamente porque é realmente um marco histórico, olhando por uma perspectiva, claro, muito ruim. Agora, Luiz Costa Pinto, hoje tem um assunto importante para a gente tratar aqui, que é o ministro Flávio Dino do STF autorizando a abertura de um terceiro inquérito contra o Fábio Luiz Lula da Silva, muita gente conhece, né, como Lulinha, o filho do presidente Lula, e essa investigação ela vai apurar suspeitas de tráfico de influência. Você vai poder explicar muito melhor aqui, mas esse inquérito ele foi aberto a pedido da Polícia Federal, que identificou um repasse de uma empresária, a Roberta Luxinger, ao Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Esse valor não foi divulgado, ela é apontada como lobista e amiga pessoal do Fábio Luiz. A defesa do Fábio afirmou que está tranquila com a abertura do novo inquérito, disse confiar na condução do caso pelo ministro Flávio Dino, e o Marco Aurélio disse que a transferência foi um empréstimo e negou qualquer irregularidade, né? A equipe do presidente Lula diz confiar na versão do ex-chefe de gabinete, mas classificou como erro ele ter tomado esse empréstimo com a Roberta Luxinger. Mas vamos ouvir sua avaliação, depois a gente distribui o assunto aqui na mesa também. Ok, Gabi, esse é um caso que reproduz de maneira muito próxima tudo que aconteceu aqui durante a Lava Jato, inclusive o comportamento da mídia tradicional nessas acusações inapropriadas feitas ao Marcola, ex-chefe de gabinete da presidência, que é uma personalidade seríssima e é uma pessoa, é uma liderança crescente dentro do governo e dentro do PT. Bom, o Fábio Luiz Lula da Silva, ele foi absolvido nas investigações que correram contra ele na questão do INSS. Mas durante aquelas buscas e apreensões realizadas, no caso do INSS, a Polícia Federal, que tem uma banda ainda ligada ao bolsonarismo, à extrema-direita, fez pescaria probatória de elementos para abrir outros inquéritos contra o Fábio Luiz. E manipulou esses inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, aonde existe ainda um núcleo, aonde existe um núcleo lavajatista restaurado, para que o gabinete do ministro André Mendonça abrisse esses inquéritos. Esses inquéritos foram abertos, um deles caiu ontem, por sorteio, no gabinete do ministro Flávio Dino, e aí o Flávio Dino autorizou, com uma determinação, o andamento de um inquérito para apurar a denúncia, e em outra decisão ele mandou verificar como se deram os vazamentos contra o Fábio Luiz Lula da Silva. E aí as coisas podem surgir de maneira transparente e não vai ficar legal. Agora, o vazamento contra o Marco Aurélio Santana, o Marcola, é um ato criminoso de campanha eleitoral. O Marcola, de fato, não precisava ter pego esse empréstimo, com a Roberta Luxinger. Ele pegou o empréstimo de natureza pessoal, não saiu ainda o valor, mas me contaram que é na casa de 85 mil reais, no período em que ele estava se instalando em Brasília. E por que ele recorreu a Roberta Luxinger? Porque ela já era uma lobista que estava naquele satélite do petismo de São Paulo, do ABC, no período da campanha de 2022. E foi apresentada esse sistema Lula pelo pessoal do Prerrogativas, tem tudo a ver esse caminho de como as coisas acontecem.
O Marco Aurélio devolveu esse empréstimo, mas ficou da mão, né, dessa lobista. A Luxinger é uma empresária lobista, tem a bandeira da esquerda, da centro-esquerda, mas atua como os lobistas atuam, atrás de facilidades em Brasília. Então, ela não foi auxiliada em nenhum dos processos de negócio pelo Marcola, mas o Marcola ficou vulnerável a isso. E isso é um erro político que o PT e o governo não podiam ter cometido, né? Foi um ato de ingenuidade depois de tudo que passaram. Agora, atingir o Marcola nesse momento é atingir o coração da campanha do presidente Lula, porque o Marcola foi um excepcional chefe de gabinete no Palácio do Planalto, cumpriu as funções que eram do Gilberto Carvalho nesse terceiro mandato do presidente Lula, acabou de desembarcar na campanha para cuidar da agenda junto com Gilberto Carvalho e é uma liderança em ascensão dentro do governo. Eu espero que ele não perca essa proximidade e explique como ele está tentando explicar, tentando fazer uma explicação única, coesa e coerente para apresentar à sociedade hoje. Agora, a maneira como isso veio à superfície, com uma nota cifrada e mal escrita no portal Poder 360 e depois repercutido pelo colunista Lauro Jardim no jornal o Globo, e de uma maneira ingênua, mais uma vez, de o Marcola só ter falado com Lauro Jardim e com o Globo, ele se permitiu que o tema fosse tratado da maneira politizada e já como um polo de campanha na mídia brasileira, como que vem acontecendo neste momento. Muito importante. Luiz Costa Pinto, quero muito agradecer sempre a sua participação aqui, você sempre com esse olhar de Brasília e da experiência também no jornalismo político. Obrigada, querido. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Chico. Gabi. Ô, Gabi, só ali, enquanto ele está ali, ó, nós estamos diante aqui dos dois homens responsáveis pelo impeachment de Fernando Collor de Mello, o casador de Marajás. O Lula Costa Pinto. Então, Lula Costa Pinto e Chico Sá, isso não é pouca coisa. Os dois homens que derrubaram Fernando Collor de Mello e abriram... Eu estava lá só por perto, o Lula que deu a paulada principal. Aliás, histórias... Tudo que eu aprendi foi com Chico Sá, tá? Boa. Aliás, uma história que, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Mas a gente segue por aqui, gente, só para fazer aqui o reforço de que o Flávio Bolsonaro usou essa situação, lógico, para fazer insinuações sem provas e tal contra a Polícia Federal e contra o próprio presidente Lula. Ele estava participando de uma sabatina do portal Antagonista e também fez essas insinuações. Vou trazer aqui também, eu estava recebendo essa orientação de que hoje é terça-feira, essa lembrança de que hoje é terça-feira. Terça-feira, então, portanto, é dia de Precisamos Conversar. Hoje com a atriz Samara Filippo. Aliás, sempre gosto das conversas que a Samara Filippo participa, porque ela sempre engrandece qualquer debate, né? Mas vamos assistir aqui o convite da Ju Baroni sobre essa história. Vamos lá. Hoje no Precisamos Conversar vamos ter a convidada Samara Filippo. Ela vai explicar como o bullying é diferente do racismo. Vamos falar também sobre a não romantização da maternidade e sobre o papel da madrasta. Não perca, 7h, depois do N2. Começando um pouquinho mais cedo, na verdade. Imperdível, 6h30, o Precisamos Conversar. Racismo não é bullying. E a gente tem a participação também da Sara Zara, a Açucena, Samara Filippo nessa conversa que você acompanha logo depois do N2, coladinho. E a gente segue aqui com mais informações do nosso noticiário. Laura Couto de volta.
Gabi, para encerrar a Central ICL de hoje, a primeira notícia que eu separei é sobre Flávio Bolsonaro. O candidato do PL disse que vai definir a vaga de vice até o dia 15 de agosto, que é a data limite, né? Porque é o dia em que termina o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. E aí, durante a sabatina promovida pelo portal de notícias O Antagonista e também pela empresa de educação G4, o Flávio comentou o seguinte, abre aspas, eu achei que eu ia ter que anunciar a minha vice até amanhã. Eu tenho até o dia 15, eu tenho mais uns dias aí de novela para a gente escolher. O Flávio também citou a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, como uma opção aí para ocupar a vaga de vice na chapa dele. Falando sobre a família Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a PGR se manifeste sobre os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a proibição de visitas do Flávio. O ministro deu 5 dias de prazo para a manifestação. A defesa de Jair Bolsonaro pediu que o ministro Alexandre de Moraes reveja a decisão. Se Moraes não atender ao pedido, os advogados do ex-presidente querem que o caso seja analisado pela primeira turma do STF. A defesa argumenta no pedido que a proibição imposta por Moraes é desproporcional diante da natureza da conduta imputada. Agora, para finalizar aqui, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o fim da aposentadoria compulsória como pena máxima para juízes. Até então, quando um magistrado cometia uma infração grave, a punição administrativa mais severa era o afastamento com a manutenção dos rendimentos. Agora, com a nova diretriz, a aposentadoria compulsória passa a ser substituída por perda do cargo e também demissão nos termos da lei. Eu fico por aqui, Gabi, é com você. Muito obrigada. Boa noite, Laura Couto, trazendo as informações aqui para a gente. E muito rapidamente, porque a gente tem que trazer aqui a nossa enquete sobre o Cleitinho, assim, queria ouvir quase que um tweet de vocês sobre a história do Lulinha, mas vale a pena, né, também trazer essa análise na esteira do que disse o Luiz Costa Pinto. Olha, o Lulinha é um assunto forçado no noticiário pela campanha do Flávio Bolsonaro e que, como a gente conhece bem dessa imprensa hereditária, vai ficar até o final da campanha como fosse um contraponto aí, ó. A candidatura do Flávio está fracassando, mas temos esse assunto aí para botar na roda. Vai ser isso. E isso vem junto com a falta de projeto do candidato da extrema-direita, né? Voltando lá no começo, aquela aspas do Flávio Bolsonaro no começo do programa, que ele dizia o seguinte, nós estamos cercados de quadros técnicos, quadros capacitados que estão conosco, né? Lembrei daquele programa Provocações do saudoso Antônio Abujanra, né? Que ele falava assim, cite 4. Né? Cite 4 quadros técnicos que estão com o Bolsonaro. E eu diria mais, não precisa citar 4, Flávio. Cita 3, cita 2, cita 1. Essa ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, é uma pupila do Paulo Guedes, o pior ministro da Fazenda, o pior ministro da Economia da história desse país. Ela é uma Chicago Girl. Então, esse é o tipo de gente que está cercando a candidatura do Flávio. Perfeito. É isso. Vou trazer o resultado da enquete também. Vamos colocar aqui na tela. O que Cleitinho quer ao insistir na candidatura de Minas pelos republicanos? O não ele já tem, que é a humilhação. 46% das pessoas votaram aqui, nos acompanhando pelo YouTube, aproveitando também para agradecer quem nos acompanhou: Paulo Primo, Marino Nogueira, Maurício Gomes, Silvana Tenório, Sérgio Lima. Muito obrigada a todos vocês. Pedro, sempre um prazer ter você na nossa mesa. Muito obrigada, meu querido. Volte sempre. E Chico Sá, meu parceiro todos os dias. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, pessoal. Boa noite. Você fica agora com Precisamos Conversar. Até. Tchau. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também.